pouquinho o tempo, para que cada um cumpra o seu tempo, para que a gente possa realmente fazer uma coisa dinâmica, que seja bonita, mas que fique aquele sentimento que eu sempre digo, que serve para tudo na vida, que é o sentimento de quero mais. Né? Diz que nenhum casamento acaba no mundo se o marido e a mulher souberem deixar todos os dias um para o outro o sentimento de quero mais. O brabo é aquele, ainda bem que foi. Daniele Tedesco já está aqui. Daniele Tedesco, as dinâmicas invisíveis e a felicidade nas relações. Eu vou aqui resumir. Ela é terapeuta holística, tem um monte de cursos. Então, Daniele Tedesco, ela mesma vai falar por si só. Com a palavra. Giovanni, prazer imenso estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar algumas coisas que eu aprendi ao longo de 10 anos trabalhando, pesquisando, estudando sobre algumas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. A felicidade, ela não tem como ser completa se a gente não compartilha. E em 2004, pela primeira vez como paciente, eu tive o prazer de acessar alguns conhecimentos sobre constelações familiares, sobre os conhecimentos da Bárbara Brennan, sobre os laços invisíveis das nossas relações. E desde então, eu me comprometi comigo mesma a repassar esse conhecimento ao maior número de pessoas que eu pudesse, porque muitos anos de terapias e tratamentos tradicionais não resolveram para mim o que em uma sessão eu consegui desbloquear na minha família e em todos os meus familiares. E agradeço muito a vivência da Rosângela, porque de forma consciente, pelo menos, nós não fizemos nenhum tratado sobre linkar o que viria a seguir um palestrante do outro. E, no entanto, ela trabalhou com energia xamânica, que é exatamente a energia que nos conecta à Terra e aos nossos ancestrais, é exatamente um pouco sobre o que eu vou falar para vocês aqui hoje. Porque numa era onde a gente tem... Pode passar, não está muito para mim. Onde a gente tem as redes sociais e a gente tem interconectividade entre todo mundo e o tempo todo a gente acessa pessoas em qualquer lugar, de formas que nem sabemos mais aonde estamos, com quem nos relacionamos, e tudo fica muito aberto o tempo todo a todas as pessoas. Eu vou falar um pouco para vocês de como essas dinâmicas se emaranham no nosso dia a dia, no trabalho, no relacionamento afetivo, em todas as outras esferas onde a gente circula e de onde elas se originam e para onde elas vão, quando nós não sabemos exatamente qual é o nosso papel e de que forma essas relações interferem no nosso dia a dia de uma forma permanente. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas vocês acham que a gente tem aqui hoje? Dá uma olhada aí no auditório e falem em voz alta que número vocês imaginam do que tem aqui agora. 500, 600 pessoas, mais ou menos isso. Alguém falou mais? 1000? Em torno disso, né? Vamos imaginar o seguinte, e se eu disser para vocês que, considerando as pessoas encarnadas, a gente está aqui pelo menos no dobro ou no triplo de pessoas do que a gente está enxergando aqui. Muito mais do que isso. Por quê, pessoal? Porque nós temos cordões de energia com muitas pessoas com as quais nós nos relacionamos. Invariavelmente, nós temos pelo menos os cordões com os nossos familiares e com os nossos ancestrais. E é dali que vem a nossa força, a nossa energia, o nosso propósito de vida, inclusive relacionado ao que a gente veio continuar com relação àqueles que vieram antes de nós, realizaram os seus caminhos. Eu vou comentar com vocês um pouco brevemente sobre o campo de energia individual humano, que muitos de vocês devem conhecer, ou pelo menos ter ouvido falar, para então apresentar as dinâmicas de interação energética e como esses cordões se emaranham ao longo da vida por situações específicas que podem acontecer nos nossos sistemas familiares e que acabam muitas vezes trazendo para a nossa própria vida
o impedimento de usufruir da nossa própria felicidade por conta de dinâmicas que se cristalizaram ou que se consolidaram na nossa vida e que por isso muitas vezes nós ficamos pensando e raciocinando sobre o que nós podemos fazer para sermos felizes ou analisando as situações da nossa vida dentro daquilo que nós enxergamos no dia a dia, tentando encontrar respostas para a nossa vivência da felicidade plena. Quando, na verdade, muitas dessas respostas estão no nosso campo vibracional com relação a todas as pessoas com quem nós nos vinculamos, pelo menos de uma forma instintiva. Já vou comentar com vocês a seguir como é que isso funciona. Então, como funcionam as dinâmicas invisíveis nas nossas relações? Aqui está o campo de energia humana. Esses gráficos eles são tirados com um aparelho russo de alta tecnologia, usado pela medicina na Rússia hoje. Qualquer pessoa no sistema único público de saúde deles precisa passar por esse diagnóstico. Para quê? Para medir exatamente o estado emocional e psicológico. Acreditem se quiser, hoje a gente já tem máquinas que conseguem tirar foto da nossa aura e do nosso campo emocional e psíquico, trazendo para nós o quê? A ideia ou a constatação de que quando nós estamos com o nosso campo energético fortalecido, nós saímos de qualquer cirurgia ou tratamento, intervenção médica com mais sucesso. E o contrário também. Quanto mais debilitados estamos psicologicamente, mais insucesso esses procedimentos tendem a ter no final. E constatando isso, o governo da Rússia hoje, quando possível, adia ou transfere cirurgias e outras intervenções, quando pode, dependendo do estado psicológico dos pacientes. Por que eu estou falando disso? Porque esse é o campo que nós levamos todos os dias para as nossas relações. O nosso bem-estar, o nosso mal-estar e tudo aquilo que acontece na nossa própria energia psicológica, emocional e espiritual, e que faz com que nós tenhamos o nosso campo fortalecido, como essa segunda imagem aqui, ou não fortalecido, como a gente tem na primeira imagem. Foi um desafio muito grande fazer essa palestra em 20 minutos, que geralmente eu faço ela em 1h30, costumo detalhar tudo isso aqui, mas vocês têm a oportunidade de ir com outros palestrantes e nas próprias vivências saberem um pouco mais sobre como é que a gente pode deixar esse campo vibrante e fortalecido. O meu foco aqui hoje são nas relações interpessoais, mas o que eu preciso falar para vocês é que as relações elas também interferem no estado desse campo integral. Todo mundo sabe e tem a consciência de quando estamos em relações ou interações que nos deixam sugados, ou vibrantes, ou energizados, e todo ser humano é capaz de perceber isso, mesmo que de uma forma muito sutil, se alguma relação nos fortalece ou nos prejudica. E é mais ou menos dentro disso que eu quero trazer para vocês hoje um pouco daquilo que nos ajuda e que nos prejudica nas nossas relações, pelo menos de base, as familiares. Essa imagem talvez alguns de vocês conheçam, é tirada de um livro da nossa sensacional Bárbara Brenna, autora do Mãos de Luz, proprietária de uma universidade nos Estados Unidos hoje em dia, sobre campo energético, onde ela traz para a gente desenhos que demonstram como funcionam as nossas interações e uma teoria profunda de como os cordões energéticos se vinculam uma pessoa na outra, de uma forma construtiva ou destrutiva. Com todos os familiares biológicos e também com os adotivos, a gente acaba invariavelmente tendo cordões de energia ligados uns com os outros. Aqui a gente pode perceber um ataque energético pela força mental que acontece por cima, né, na parte superior da cabeça, atacando um outro ser humano, e aqui a gente tem um contraste, talvez não fique muito claro, mas se vocês notarem, tem raios aqui da cabeça dessa pessoa passando para essa. E aqui nós temos uma relação em harmonia, onde existe amor verdadeiro e onde as pessoas estão conseguindo fluir numa vibração amorosa umas com as outras.
A gente não enxerga isso naturalmente no dia a dia. Porém, somos todos campos eletromagnéticos poderosíssimos e fazemos isso o dia inteiro com os nossos parceiros em casa, com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho. E quando nós alcançamos essa consciência de uma forma muito concreta, começa a ficar mais fácil perceber de que maneira esses cordões podem nos ajudar ou nos afetar no nosso psíquico, emocional e na nossa própria saúde física. E aí, esses cordões que a gente estabelece com as pessoas, eles costumam seguir um padrão. E esse padrão vem da onde? Qual é o nosso primeiro sistema? Aquele que a gente pertence da hora que a gente nasce até a hora que a gente desencarna, nós sempre tem escolha enquanto vivos, né? A gente acaba tendo na nossa família essa aprendizagem de como nos vincularmos uns nos outros. E por mais diferente que seja a nossa história dali em diante, mesmo que seja dentro de um aprendizado de dor ou de um aprendizado de amor, via de regra nós fazemos alguma coisa com esses cordões e com a forma como no futuro nós vamos interconectar os nossos cordões com as pessoas ao nosso redor. E aí muitas vezes podemos perceber as pessoas interagindo na própria vida de uma forma destrutiva ou construtiva, lá no trabalho, como cidadãos, e muitas vezes a origem está em coisas que a pessoa carrega lá de trás. Pode voltar um pouquinho, Gustavo. Então ali, a família como núcleo, o centro aonde esses cordões estão conectados. E aonde passam informações de forma subliminar, todo o momento, o tempo todo ao longo da nossa vida. Tudo o que nós recebemos dos pais, o que nós conectamos com os irmãos, filhos, netos, bisnetos, e algumas vezes com alguns familiares que possam ter tido algum destino especial na nossa vida, influenciam diretamente na nossa energia. E para trás dos pais, avós, bisavós ancestrais, tudo que vem deles para nós. Da família, passamos isso para a escola, para os amigos, para os parceiros, os filhos, trabalho, cidadania e a própria relação que a gente tem com a natureza e com o ecossistema como um todo. Quando a gente começa a ter essa percepção, começa a ficar mais fácil conseguir identificar dentro de nós que tipo de sintonia ou de vibração nós temos mais frequentemente atraído para o nosso campo e também expressado nas relações que nós constituímos. Nessa hora, fazendo esse mapeamento dessa estrutura que nós temos dentro da nossa família, a nossa consciência começa a poder ter mais recursos de conseguir desemaranhar esses cordões. Uma outra coisa, unindo isso, as nossas emoções são herdadas dos nossos antepassados, muitas delas. Isso foi constatado cientificamente no ano passado por uma universidade da Suíça, constatando que as nossas emoções elas são realmente herdadas através de um filamento de RNA que passa de geração em geração de emoções muito difíceis. Isso é uma grande quebra de paradigma para a psicologia, para a psiquiatria, para todas as áreas que lidam com o nosso emocional e com o nosso mental. Por quê? Muitas vezes aquilo que nós temos como características herdadas físicas, imaginem isso num âmbito emocional e psicológico. E por que tantas pesquisas, estudos e teorias que nós já elaboramos até hoje, muitas vezes tem um certo limite de alcance. E quando nós passamos para a consciência espiritual e para a consciência das emoções herdadas, começamos a conseguir identificar uma série de emoções que não é pensando no individual, em nós mesmos, que encontramos as respostas sobre aonde se originaram, pois muitas vezes se originaram muito antes de nós, geralmente por situações muito difíceis que a família possa ter passado no passado e que vem se perpetuando na nossa vida em forma de sentimento e sensação. Eu sempre gosto de dar esse exemplo para falar sobre isso, que é o exemplo de uma colmeia de abelhas. Imagine numa colmeia de abelhas,
ou lá com o João de Barro, com os golfinhos. O que seria se um dia uma abelha operária nascesse e quisesse se comportar ou tomar o lugar da abelha rainha? O que aconteceria na colmeia? Vocês podem imaginar bagunça. Abelhas que nem fazem ideia do que está acontecendo, em algum momento elas iriam sentir um clima estranho e também iriam se comportar de uma forma que não seja efetiva para produzir o mel. E assim também nós funcionamos. Nós temos sensores instintivos com os nossos familiares e com as pessoas que nós convivemos e que nos mostram o tempo todo qual é o nosso lugar nos nossos sistemas e como nos comportarmos para chegarmos a um propósito específico dentro daquele grupo. Quando falamos em família, a gente está falando do amor. Quando falamos de uma empresa, estamos falando de objetivos específicos que levam as pessoas a, sem precisarem pensar e raciocinar muito, a saberem exatamente qual é o seu próprio lugar e o que elas devem fazer. Por que a gente perde isso ao longo da vida? E muitas vezes acaba trocando os pés pelas mãos, passando por emoções muito difíceis, sem, obviamente, querer ter provocado isso na nossa vida e das pessoas que a gente ama. Nós temos um conhecimento telepático e biológico da nossa organização e propósito. Isso mostra algumas coisas do porquê situações traumáticas e outras que eu vou listar em seguida, nós acabamos trazendo para o nosso sistema situações que não são agradáveis. Todo o sistema animal, biológico e também humano, assim como as máquinas, e isso é uma ideia que a gente traz e que nasceu lá da cibernética da comunicação humana, da psicologia sistêmica familiar, teoria geral de sistemas e tantas outras que, por incrível que pareça, são linkadas dentro da psicologia através da engenharia. Eu sou formada em constelações sistêmicas com um professor engenheiro. Então, vocês imaginam o que é conseguir aplicar todos esses conhecimentos que aparentemente são mecanicistas à nossa visão global de ser humano. Por que isso? Esses estudos começaram a partir dos estudos sobre esquizofrenia, que são extremamente complexos de se tratar dentro da psicologia, da psiquiatria, e aonde, a partir desse conhecimento da engenharia, acabamos conseguindo entender o quê? Que as pessoas com sofrimento... 5? Já? 5 de baiano. Então tá, então esse papo vai ficar para uma próxima palestra e a gente vai passar para mostrar para vocês o que é importante. Pode passar, Gustavo. Não que isso não seja, mas é que tem coisas que vocês precisam saber aqui. O que são essas consequências comuns que eu estava citando antes sobre como a gente pode identificar variáveis ou situações da nossa vida que podem estar acontecendo em virtude de algum problema ou alguma quebra de lei em um nível sistêmico. Quando temos dificuldades de relacionamento constantes, problemas na família que se repetem ao longo de várias gerações, filhos que não tenham sido reconhecidos no casamento, doenças psicossomáticas, abuso de álcool, drogas ou medicamentos, pode ser consequência, pode ser causa, como eu vou falar depois, fracasso profissional, dificuldade para lidar com dinheiro, problemas empresariais e de equipe, problemas que nunca se resolvem, dificuldades entre setores, no caso empresarial, doenças recorrentes em determinados setores, dificuldade de comunicação, ansiedade, desânimo e depressão. Tem um monte de outros itens, mas esses são os principais, de onde a gente pode identificar alguma causa sistêmica que possa ter ocasionado essa bagunça ou essa falta de vitalidade na pessoa ou no seu sistema. O que podem ser elas? Essas são as mais comuns. Abortos ou natimortos, onde se sofre uma emoção muito intensa e normalmente ou muitas vezes não é superada e vai sendo passada adiante para os irmãos vivos ou para os próximos e para além disso. Adoções complicadas, recebo muitos casos de adoções, a constelação e o entendimento dos laços invisíveis ajuda muito a compreendermos o que acontece nos casos de adoção ou com crianças adotivas que acabam apresentando problemas sérios posteriormente, sem justificativa na família de origem. Filhos não reconhecidos no casamento, familiares que foram esquecidos por algum motivo ou excluídos da família conscientemente ou não, que acabaram ficando por aí por algum motivo,
recasamentos ou fortes relacionamentos anteriores dos pais podem acabar travando a energia amorosa de um dos genitores para com relação aos filhos posteriores do casamento atual ou seguinte. Assassinatos, violência física ou verbal, abuso sexual, doenças mentais, alcoolismo, fortes tabus ou segredos de família, comunicação confusa, quebra de vínculos e lutos não vivenciados. Estou precisando passar isso muito rapidamente para vocês, mas se eu terminar essa palestra com vocês tendo pelo menos um insight sobre algo na família de vocês ou alguém que vocês conheçam que possa estar sofrendo desses emaranhamentos sistêmicos e possam procurar ajuda na internet com leituras ou com algum profissional, eu vou sentir que eu estou de missão cumprida já. Pode passar, Gustavo. Dinâmicas complexas podem ter soluções muito simples. Como eu falava antes, esses estudos foram originados da esquizofrenia e com eles a gente tem um banco de dados e pesquisa entre colegas muito consistente já. Apesar da constelação ter surgido há pouco tempo no mundo, é uma ciência que tem menos de 40 anos, nós já temos capacidade de resolver situações que aparentemente são muito complexas, com pequenas mudanças estruturais a partir das leis que eu falava anteriormente. Pode passar. Como a gente faz isso? Geralmente em grupo, para quem já teve a oportunidade de vivenciar ou sabe como funciona a constelação familiar, com representantes, pessoas que representam o sistema de origem ou mesmo com maquetes, utilizando exemplo de bonecos de Playmobil para se verificar qual a estrutura familiar e conseguir ali desfazer esses emaranhamentos a partir da consciência de, no mínimo, uma pessoa do familiar. Nem sempre precisamos ter a família inteira presente. Quem não quer isso, né, gente? Para chegar numa vida que seja mais leve, mais tranquila, mais feliz e sem tanto emaranhamento. Tanto nas famílias, quanto nas empresas, nas equipes, nas instituições e no nível global também. Na Europa esse método é amplamente difundido, nós temos empresas imensas, inclusive no governo da Alemanha, da Europa, da Suíça, utilizando esse método para conseguir resolver sistemas complexos a nível de sistema. Benefícios. Mais confiança nos relacionamentos, melhora da autoestima, liberdade, leveza, mais foco e visão clara da sua própria vida, mais comunicação e sintonia com quem você convive, ânimo e disposição para o trabalho e alcance de objetivos, bem-estar emocional, viver mais feliz, sintonia com o seu espírito, alegria interior, paz de espírito e espírito de equipe. Isso é o que a gente consegue muitas vezes quando estamos alinhados nos nossos cordões e não emaranhados na nossa vida e nos nossos sistemas. Vamos construir relações mais realizadoras. Se nós temos a consciência de nos desemaranhar de situações complicadas e conseguir passar mais energia, mais vibração positiva nas nossas interações, nós vamos ter sistemas e famílias que funcionam de uma forma muito mais saudável. E é isso, pessoal. Quem quiser me procurar pelo site, pelo Facebook, fiquem à vontade, sempre posto e procuro compartilhar coisas do que eu aprendo no consultório, nas palestras, nos grupos, porque como eu falei para vocês, isso para mim é missão de vida, é um prazer imenso poder compartilhar tudo aquilo que eu recebo e trazer um pouco de luz para a vida de vocês, assim como eu recebi muito com esse trabalho há 11 anos atrás. Obrigada. Vivência atravessando essa área.